de, como profetas, proclamar as boas novas às pessoas que estão perdidas nesse mundo. Essa é a missão primordial da igreja. Jesus vai deixar bem claro isso em toda a sua palavra, em todo o seu ministério. Então eu quero olhar com os irmãos esse texto em Mateus capítulo 10, versos de 1 a 8, que diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Amém? Amém. Vemos nessa passagem que Jesus estava percorrendo por todas as cidades, por todas as aldeias, ensinando a palavra do Senhor, dizendo que era chegado o reino dos céus. Até porque Jesus era a manifestação da glória de Deus. Ele ia pregando o evangelho do reino, curando pessoas das suas enfermidades, e vendo a multidão, ele teve grande compaixão dela, porque eles andavam errantes e desgarrados como ovelhas sem pastor. Muitas vezes, como as pessoas de hoje em nossa sociedade. Hoje, em nossos dias, vemos pessoas que não sabem para onde vão, não sabem qual a definição sobre o Senhor, não conhecem a Deus, desprezam a sua palavra. E hoje esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo que não se preocupa com os ensinamentos de Deus, com os alertas de Deus acerca do fim dos tempos, acerca da sua volta. Deus está mostrando para o nosso coração dia e noite que Jesus está voltando. Os sinais têm mostrado que Ele se apressa na sua vida. E a pergunta que eu tenho para os irmãos é a seguinte: o que nós temos feito enquanto igreja do Senhor, enquanto aquela que conhece o caminho, a verdade e a vida, o que nós temos feito? Jesus, então, um pouco antes de nós lermos esse capítulo, Jesus vai dizer que a seara era grande, mas poucos são os trabalhadores que nela exercem o serviço. É o que nós temos visto também dentro da igreja, dentro da congregação do Senhor. Temos visto pessoas que têm chamado do Senhor, que são chamadas, temos dons e talentos, e muitas vezes se recusam a trabalhar em prol do reino, para que vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. E cabe a nós rogar ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores, porque o mundo está precisando de colher, o mundo está precisando de Jesus, muito mais do que nunca. Em nossos tempos a maldade tem se aumentado de tal maneira, em que nunca se viu tão necessário a igreja cumprir com o seu chamado de pregar Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é capaz de conceder vida e vida e abundância a todo aquele que crê pela sua graça. Por isso eu quero olhar para esse texto com os irmãos sobre 3 colocações que o próprio Jesus tem feito nesse texto. Primeiro dela, verso 5, Jesus, ele ordena aos 12 apóstolos uma missão: eles pregarem o Evangelho. Essa é a missão que Deus nos concede a cada um de nós enquanto discípulos dele. Enquanto servos de Deus, cabe a nós pregarmos esse Evangelho com todas as nossas forças. Assim como os profetas no passado alertavam o povo sobre aquilo que Deus estava prestes a fazer, sobre o caminho correto a se seguir, sobre eles voltarem para o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, assim nós devemos agir em nossa sociedade hoje. O mundo está indo de mal a pior, mas o Deus da igreja continua o mesmo e não muda jamais. Muitas vezes nós temos negligenciado o chamado que Deus tem nos concedido. Muitas vezes, assim como Moisés na sarça ardente, nós inventamos desculpas para não pregar esse Evangelho, seja com a vida, seja com palavras ou sem elas. Em tudo que fazemos, estamos sendo observados pelo mundo, e através disso podemos pregar Jesus. Mas o que muitas vezes acontece é que nós descumprimos a ordem do Senhor, e isso não pode acontecer porque a igreja
nós preguemos esse Evangelho. Há muitas vidas que são desgarradas como ovelhas sem pastor. Cada um está indo pelo seu caminho conforme Jesus, conforme o profeta Isaías, já tinha profetizado muito antes da vinda de Cristo. As pessoas estavam andando com ovelhas sem pastor, desgarradas, sem saber para onde ir. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que por meio dele pudéssemos ter salvação. E sabemos dessa verdade porque muitas vezes nos recusamos a pregar. Assim como Jesus ordenou esses 12 apóstolos a saírem pelo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura, assim ele te escolheu para essa missão. A missão de pregar não é somente do pastor, não é somente daquele que está aqui na frente. A missão de pregar é de todos nós. Jesus, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, vai dizer aos seus discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos prometeu e nos concedeu a missão, mas Ele é o Deus também que vai conosco nessa missão. Ele não nos abandona em meus momentos difíceis, não nos abandona, Ele não nos dá uma missão e se vira contra nós. Ele não nos dá uma missão e vira as costas, mas Ele nos dá a missão e vai conosco. E essa é a missão que a igreja tem, sobretudo pregar esse evangelho, proclamar as boas novas de salvação. E muitas vezes a igreja tem deixado de lado essa verdade e essa missão, por muitas vezes achar que não é capaz de fazer. Nós, pela nossa força, não somos capazes de fazer nada para Deus, nada. Mas Ele é rico em misericórdia, e pelo seu Santo Espírito Ele nos capacita, conforme diz o livro de Romanos, a seguirmos o caminho do Senhor e a fazermos a sua vontade. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Jesus disse o seguinte: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então tudo que fazemos aqui é porque o Senhor tem nos capacitado. Por isso, a igreja precisa pregar. Não devemos negligenciar o chamado do Senhor por conta de medo, por rejeitar muitas vezes olhando as circunstâncias da vida, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor da igreja do que aquele que está no mundo afora. E esse Deus, esse Senhor nos concede a oportunidade de participar do seu plano redentor através da proclamação da palavra. Então que possamos pregar esse evangelho, exercer a missão que Jesus nos tem ordenado. Segunda lição que eu quero tirar com os irmãos se encontra no verso 6. Jesus ele diz o seguinte: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus ainda no verso 5, ele disse para eles não irem pelo caminho das gentes, nem entrar em cidades samaritanos. O que Jesus estava falando aqui é que eles não deviam começar a pregar aos gentios, aos outros povos, mas começassem no local onde eles estavam. Então devemos começar a pregar esse evangelho àqueles que são mais chegados a nós. E aí é a parte mais difícil de pregar o evangelho, é você pregar o evangelho para uma pessoa que você tem intimidade e convive com você em sua casa, no seu dia a dia. Quão difícil é você pregar o evangelho para a pessoa que conhece os seus defeitos, que conhece as suas falhas. Mas esse Jesus que nos concedeu a missão, Ele nos diz para começarmos dentro de nossa casa como missionários, como representantes dele. E através do nosso testemunho podemos alcançar pessoas para Jesus, não pela força do nosso braço, da nossa voz, do nosso exemplo, mas porque Jesus é representado através das nossas ações e deve ser assim. Se Deus é luz e nós somos filhos de Deus mediante Cristo Jesus, podemos representá-lo através de nossas ações e resplandecemos a luz de Cristo em tudo o que fazemos. Devemos começar a pregar esse evangelho para as pessoas do nosso convívio e é geralmente o contrário, nós começamos a pregar para pessoas que não conhecemos e deixamos as pessoas do nosso convívio de lado. Não que pregar o evangelho às outras pessoas lá fora seja errado, jamais. Mas comece sendo missionário aonde você está e exercendo a missão do Senhor aonde você está, dentro da sua casa. Jesus disse para eles não irem do caminho dos gentios, aqueles que não eram judeus, mas disse antes: vocês vão às ovelhas que estão perdidas em Israel, aonde vocês estão? Vão às ovelhas que estão perdidas, aonde vocês estão?
porque elas sendo alcançadas, partiremos até os confins da terra para pregar esse Evangelho. Por mais difícil que seja pregarmos o Evangelho para pessoas que nós conhecemos, por mais difícil que seja pregar esse Evangelho para as pessoas que conhecem os nossos erros e nossos defeitos, o Senhor que nos concedeu a missão também nos diz para começarmos aonde estamos. Começarmos em nossa casa, em nosso trabalho, aonde passamos, devemos resplandecer a Jesus. Por mais difícil que seja, precisamos pregar esse Evangelho, meus irmãos. Precisamos exercer a ordem do Senhor e começar a pregar aonde nós estamos. Por mais difícil que seja pregar esse Evangelho, ainda mais para pessoas que temos intimidade, precisamos representar a Jesus. Precisamos mostrar para as pessoas que o Jesus que um dia transformou a nossa vida é fiel também para transformar todas as vidas que reconhecem a sua pequenez e a grandeza do Deus de Israel. O Deus que tirou a todos nós do pecado. O Deus que através da sua maravilhosa graça revelada em Cristo Jesus é capaz de transformar-nos e nos tornar nova criatura. Esse é o mesmo Deus que nos ordena a uma missão difícil, mas promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é o mesmo Deus que nos diz para começarmos a pregar aonde nós estamos, nosso convívio, nosso dia a dia, para que assim comecemos o nosso ambiente familiar e avancemos dia após dia progredindo no trabalho e na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão naquele que nos concedeu a missão. Amém? Terceiro e último lugar, meus queridos e amados irmãos, no verso 7, Jesus nos traz a mensagem pela qual nós vamos pregar. Jesus nos ordenar a missão de ir até os confins da terra, a pregar esse Evangelho com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, e dizer para começarmos aonde estamos, para começarmos as ovelhas perdidas em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso país. Jesus ele vai dizer, olha só, a mensagem para vocês proclamarem são essas: o reino de Deus é chegado. É claro que nesse tempo Jesus já tinha chegado, o Messias já tinha sido enviado, então o reino do céu estava sendo chegado. Mas hoje a mensagem que nós temos que proclamar é semelhante a esta, a dizer que o reino de Deus, o Senhor, está voltando, e a cada dia mais tem se apressado em voltar à sua terra, para buscar o seu povo, para buscar os remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele se apressa em voltar. E será que eu e você temos plena confiança de dizer que estamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor? Se o Senhor te perguntasse se você está exercendo a missão que eu te concedi, o que você diria para Ele? Se Ele perguntar, você tem pregado o Evangelho com a sua vida, compartilhando uma mensagem, compartilhando um versículo bíblico, você tem proclamado o Evangelho, essa missão que eu te concedi, o que você diria para o Senhor? Esse Jesus está voltando, e a cada vez mais os sinais têm se aproximado. O mundo tem aumentado a maldade, o amor de muitos tem se esfriado, principalmente pela palavra do Senhor. O amor tem se esfriado, tanto o amor uns aos outros, quanto o amor a Deus. E o compromisso que temos com o Senhor, a cada dia mais tem se esfriado, pessoas têm se afastado da fé. Por isso, que preguemos esse Evangelho com todas as nossas forças, não negligenciemos o chamado do Senhor, a mensagem que nos é dada, justamente para não tirarmos mensagem de nossa cabeça, de nossa humanidade. Ele nos concedeu a mensagem para que essa seja verdadeira e tenha o poder de transformar o pecador, de concedermos uma nova vida mediante ao sacrifício de Cristo, uma nova vida pelo seu Espírito Santo. Ele nos concedeu a mensagem, você não precisa se preocupar com o que falar. O próprio Jesus disse que quando nós formos testemunhar sobre Ele, o Espírito Santo nos dirá o que dizer na hora. Não podemos negligenciar o chamado que Deus tem para nós. Essa é a missão de Deus para a minha e para a sua vida. E você? Será que você tem proclamado o Evangelho da paz? Esse mundo nunca precisou tanto ouvir falar de Jesus. Nunca precisou tanto ouvir o chamado que Deus tem a todo aquele que Ele criou desde a fundação do mundo. O chamado ao arrependimento,
a salvação, a confissão de pecados. E nós só entendemos o verdadeiro desprezo que o mundo tem pela palavra de Deus e só vemos realmente como o mundo está sem Jesus quando nós vamos para o campo missionário. Pela graça de Deus, tive a oportunidade de ir numa viagem missionária no ano passado, em 2022, em um local onde a palavra de Deus é pouco conhecida. E lá, meus queridos irmãos, nós vemos a carência das pessoas em conhecer a Jesus. As pessoas não tinham ouvido falar muito de Jesus. E nós fomos lá, pregamos o Evangelho. E graças ao Senhor, vidas ouviram esse Evangelho. Foram manifestadas na glória de Deus, e o Espírito Santo agiu no meio de nós, pela graça de Deus. Nós entendemos o quanto o mundo está precisando, quando nós olhamos com os olhos das pessoas que têm passado por lutas, das pessoas que têm se deixado levar pelo seu pecado, que têm se deixado dominar pelos seus desejos e vontades. Por isso, essa é a mensagem que Jesus nos ordenou. Grande é a seara para o trabalho, mas poucos são aqueles que estão trabalhando. Espero eu que a igreja do Senhor tome a posição de continuar proclamando esse Evangelho, mas a cada dia mais progredir e avançar, não temendo coisa alguma, porque esse Deus que nos ordenou está conosco na missão. E esse Deus, Ele nos concedeu essa oportunidade de participarmos do seu plano de salvação através da pregação da palavra. E nós devemos começar da onde nós estamos como missionários em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso convívio. E a mensagem é essa: Jesus está voltando. Arrependa os seus pecados e se converta ao Senhor. Ainda há tempo para você se render aos pés de Jesus. E não devemos temer mal algum ou qualquer adversidade que venha sobre a igreja e sobre a nossa vida no cumprimento da missão, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Amém.